Olá, boa noite. Hoje eu estou aqui com um assunto muito importante. Nós vamos falar hoje sobre a Bíblia. Eu sou Carlos Dantas e, por favor, se inscreva no canal, ok? Então vamos falar hoje sobre a Bíblia Sagrada. Tem alguns mitos e verdades sobre a Bíblia. Algumas coisas que nós às vezes falamos da Bíblia e que não estão corretas. Assim, vamos ver o que é certo, o que é que não é certo nós falarmos ou acreditarmos, coisas que estão na Bíblia Sagrada, tá bom? Então, portanto, preste atenção, O texto de 2 Timóteo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós vamos entender aqui esse texto, tá bom? E para que você saiba que talvez durante todo o seu tempo, toda a sua vida, você tenha aí, digamos assim, não entendido o que significa esse texto aqui de 2 Timóteo 3,16. Bem, mas vamos começar então falando aí sobre tudo que está na Bíblia, se é inspirado. Tem pessoas que dizem isso, tudo que está na Bíblia é inspirado por Deus, foi inspirado por Deus. Isso aí é verdade? Não, não é verdade. Eu vou te explicar por quê. Nem tudo que está na Bíblia foi inspirado por Deus. Mas aí, irmão Carlos, você não está dizendo que toda a Escritura, segundo a Bíblia, foi inspirada por Deus? Sim, agora nós queremos que você entenda essa questão de Escritura para a Bíblia. Porque a Bíblia, aí você vai encontrar a Bíblia com textos adulterados, você vai encontrar, exemplo, a Bíblia tem textuários, a Bíblia tem várias coisas, textos em colchetes, porque não está no original. E aí você há de convir que, por exemplo, esses textuários que estão aqui na Bíblia, eles não foram inspirados, Os copistas, que copiaram a Bíblia, que passaram a Bíblia, para o papel, eles colocaram essas coisas para nos ajudar, e isso não foi inspirado. Agora, se nós entendermos que toda a Bíblia foi inspirada, você vai pegar a Bíblia, por exemplo, a Bíblia católica tem 7 livros a mais que não foram inspirados. Inclusive, nossos irmãos católicos sabem disso, que aqueles 7 livros, chamados de apócrifos, eles não foram inspirados. Mas ali é Bíblia deles também. Tá bom? Então, toda a Bíblia não foi inspirada. Você vai ter que entender o que é Bíblia, o que é Escritura. O que é Escritura e que está na Bíblia, aí sim, aí foi inspirado. O texto que nós lemos aqui, de 2 Timóteo, aqui nos garante que que toda a Escritura foi divinamente inspirada, ok? Então, toda a Escritura que foi escrita, por homens santos, movidos pelo Espírito Santo, essa foi inspirada. Bem, mas vamos ver aqui, toda a Escritura foi inspirada, que nós já vimos aí em 2 Timóteo 3,16. A Bíblia é a Escritura de Deus. A mesma coisa, a Bíblia foi em escrituras de homens, Deus falou e homens escreveram, tá bom? As escrituras são escrituras de Deus. Nas escrituras sagradas não existem erros. Nas escrituras sagradas não existem erros. Na Bíblia, porém, que nós usamos, são várias versões, podem existir erros, sim. E existe erros. Conheço algumas Bíblias, tenho algumas versões, tenho algumas Bíblias, que embora são versões boas, Bíblia fácil de se ler, mas tem alguns erros, Então, as escrituras sagradas não existem erros, mas a Bíblia
né, existem alguns erros. Tudo que está escrito na Bíblia nós temos que seguir? Não. Porque a Bíblia, ela tem ensinamentos que nós precisamos seguir e tem coisas na Bíblia que é para nós lermos, mas para tomarmos assim como exemplo, para não fazer. Exemplo, né, quando se fala em matar, quando se fala um monte de coisas, entendeu? Então, nem tudo que está na Bíblia é para ser seguido, mas tem que ser estudado, compreendido, né, para não praticar a mesma coisa. A Bíblia lida, entendida e praticada, ela transforma a vida de quem lê. Tudo que está na Bíblia, ou seja, a Bíblia, ela é poderosa, tem poder? Não. A Bíblia fechada, ou até mesmo lida sem ser entendida e sem ser praticada, não tem poder. O poder está na palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, né, que descobrimos o Deus, que obedecemos a Deus pela palavra escrita, aí sim, aí há poder, porque o poder vem de Deus, e aí então pode nos transformar. Então a Bíblia em si não é um livro poderoso, mas o que está escrito na Bíblia, sim, que é a palavra de Deus, é poderosa, sim. A palavra de Deus que está na Bíblia, né, ela é poderosa para nos salvar, para nos transformar. Temos que ler a Bíblia todos os dias? Aí é mais um mito de pessoas que dizem, temos que ler a Bíblia todos os dias. Porém, a Bíblia, lá em Salmos capítulo 1, versículo 2, diz que os justos meditam na palavra de Deus todos os dias. Ali em Salmos, algumas versões fala lei, medita na sua lei de dia e de noite. Então, a Bíblia é para ser lida, entendida e praticada, mas nós precisamos meditar nos seus escritos ali, nas palavras de Deus ali todos os dias, meditando. Não vai adiantar se você ler a Bíblia todo dia e não praticá-la, tá bom? Então a Bíblia é para você ler, entender, conhecer a Bíblia e você meditar no que você leu, tá bom? A Bíblia pode ser interpretada e adaptada conforme o tempo presente e a cultura de cada localidade? É errado. A Bíblia não pode ser interpretada e adaptada conforme o tempo e a cultura. O tempo ou a cultura, os costumes têm que se adaptar à Bíblia. Então, o que foi escrito há 6.000 anos atrás é a mesma palavra de Deus, não pode ser adaptada. Tem coisas que a gente precisamos entender, que hoje vivemos no século 21, hoje, né, é completamente diferente como foi no tempo de Moisés, por exemplo, mas os princípios de Deus são eternos. A palavra de Deus, ela não pode mudar por causa de tempo e cultura. Então, jamais nós podemos querer adaptar a Bíblia a costumes, né, e cultura ou tradições. E a Bíblia tem que ser interpretada conforme ela mesma. A Bíblia se interpreta por si mesma. Não precisa que eu ou alguém venha interpretar a Bíblia conforme a situação do momento. A Bíblia deve ser interpretada dentro dos seus princípios. A Bíblia deve ser interpretada por ela mesma. A palavra de Deus é poderosa. Então, não podemos querer adaptar a Bíblia, né, e interpretar conforme, né, a cultura vivida no momento. Tá bom? Então, a palavra de Deus está aqui, a Bíblia, que nós chamamos de palavra de Deus, porque aqui contém a palavra de Deus, escrita por homens, mas homens santos. Aliás, um detalhe aqui. Êxodo 31, versículo 18, ali nos mostra que o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu dedo. A única parte da Bíblia que homens não escreveram. Foi Deus que escreveu numa pedra os 10 mandamentos. Tá bom? Então toda a escritura é inspirada por Deus.
Toda a Escritura Sagrada foi inspirada por Deus. E essa Escritura Sagrada está aqui na Bíblia. Então, essa Bíblia aqui, ou a Bíblia que você tem aí, ela também é a palavra de Deus e foi divinamente inspirada. Porém, contém nessa Bíblia aqui, ou na sua que você tem aí, ou quem sabe em outras Bíblias aí, contém algumas coisas que não foram inspiradas, mas mesmo as coisas que não foram inspiradas foram escritas para o nosso bem. Como eu já falei aqui, né, quem sabe ter textuários, comentários, essas coisas, rodapés, muitas coisas que estão na Bíblia que não foi inspirado, mas homens santos, né, que receberam a inspiração de Deus também tiveram a sabedoria de fazer, né, alguns acréscimos para o nosso bem, ok? Então, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, ela é confiável e ela realmente, como diz aí em 2 Timóteo, né, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, né, e para a educação na justiça. Que Deus abençoe você, que Deus nos ajude cada vez mais da compreensão da sua palavra, em nome do Senhor Jesus.